As purgas de Xi Jinping continuam. Elas estão tornando o mundo mais seguro ou mais perigoso? Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. No início deste mês, o líder chinês Xi Jinping conseguiu expulsar o principal general da China e vice-presidente da Comissão Militar Central, Zhang Youxia, e outro general da CMC, Liu Dengli. Foi, como disse um pesquisador, um momento de "o imperador está nu" para o EPL. Mesmo que o imperador não use calças há anos. E isso fez as pessoas se perguntarem o que vai acontecer com o exército da China agora. Como isso vai afetar Taiwan? Lembre-se de que essa purga acontece apenas um ano antes de 2027, o ano em que Xi Jinping quer que a China esteja pronta para uma invasão de Taiwan. Mas houve um banho de sangue na Comissão Militar Central da China, o topo das Forças Armadas chinesas. Um ex-analista da CIA descreveu a purga de Zhang como uma representação do aniquilamento total do alto comando. Então, a purga de Xi acabou de salvar Taiwan de uma invasão? Ou pelo menos adiá-la? O think tank libertário Instituto Cato diz que a purga lança dúvidas sobre a prontidão militar da China. E conclui que a purga reduz a probabilidade de que Xi se sinta confiante o suficiente para lançar uma invasão arriscada a Taiwan. Afinal, tirar as pessoas que deveriam liderar uma organização tão grande quanto as Forças Armadas da China vai causar uma grande desorganização. De um jeito ou de outro, isso vai afetar a forma como a China conduz uma guerra, de um jeito ou de outro. E minha música favorita da Blonde é One Way or Another. A Político argumenta que a purga militar na China pode beneficiar o Pentágono dos Estados Unidos, pois pode prejudicar decisões e o moral chineses. E fazer com que os soldados fiquem em dúvida se estão fazendo a coisa certa para evitar serem expulsos. E em um ambiente tóxico como esse, coisas como inovação e pensamento independente não são exatamente incentivadas. É o tipo de coisa que prioriza a lealdade política em vez da competência, como os participantes de um festival de rock em Praga, todos eles são sim homens. E isso poderia dar aos Ewara mais tempo para se preparar para uma guerra contra a China e coordenar melhor com aliados regionais como Japão e Filipinas. Mas esse não é o único ponto de vista. Muitos acham que as purgas podem, na verdade, ter o efeito oposto. O diretor do Instituto da China na Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres faz esse alerta. Remover generais como Zhang significa que não haverá nenhum general que se atreva a aconselhar Xi contra uma aventura militar quando chegar a hora. E isso aumenta o risco de um erro de cálculo. Enquanto o ex-oficial do Pentágono, Drew Thompson, concorda dizendo: "Eu me preocupo com as consequências de alguém que não seja Zhang Youxia fornecendo conselhos militares a Xi Jinping. É o caso de melhor lidar com o diabo conhecido do que com o desconhecido, e peço desculpas ao diabo por compará-lo ao Partido Comunista Chinês." Eles acreditam que o mundo está agora menos seguro após a remoção de Zhang, porque para eles, Zhang era uma das poucas pessoas que impediam Xi de agir de forma imprudente. Já que ele sabe por experiência própria como a guerra é difícil, pois é um dos poucos generais que realmente lutaram em uma guerra. A guerra da China contra o Vietnã também não foi boa para eles. Se eles forem realmente do tipo guerreiros-lobo como a China, o analista Bill Bishop aponta que isso ainda pode ser perigoso para Taiwan. Agora, vamos pausar por um momento e considerar a possibilidade de que Zhang nunca foi a voz da razão que algumas pessoas pensam que ele era. Ele integrava a máquina de guerra da China e era alto membro do Partido Comunista Chinês. Convenhamos. É como quando Marjorie Taylor Greene criticou Trump e, de repente, todos achavam que ela era sensata. Ela estava falando sobre lasers espaciais judeus há 5 minutos atrás. Mas também vale mencionar que, historicamente, expurgos militares geralmente não atrasaram ou impediram guerras. Na verdade, como apontam Ryan Evans, fundador do War on the Rocks, e Peter Mattis, presidente da Fundação Jamestown, há muitos casos em que exércitos lançaram ataques logo após expurgos. Por exemplo, entre 1936 e 1938, Iosif Stalin realizou o Grande Expurgo na União Soviética. Isso praticamente destruiu a liderança do Exército Vermelho. E mesmo assim, a União Soviética prosseguiu com a invasão da Polônia, assim como com a invasão da Finlândia, ambas em 1939, que, digamos, foram empreitadas militares brutalmente custosas. Mas veja, não é como se o Partido Comunista Chinês fosse formado por comunistas invasivos e imprudentes, certo? Também houve o genocídio de Pol Pot, apesar de ele já ter exterminado 1/4 da população do Camboja.
Pol Pot achou que era uma boa ideia realizar incursões e massacres além da fronteira no Vietnã, o que abriu caminho para uma guerra de quase uma década com o país vizinho. Mas olha, pelo menos Pol Pot pagou caro pelos seus crimes. Brincadeira, ele morreu velho, tranquilamente em seu sono depois de cumprir apenas 1 ano de prisão. Esperança e otimismo são para tolos ingênuos. Também houve o golpe de Idi Amin em Uganda e a violenta purga de quase todos os suboficiais lá entre 1971 e 1979. Isso não impediu Uganda de travar a guerra Uganda-Tanzânia em 1979. E também não vamos esquecer Saddam Hussein, lembra dele? Aquele ditador bigodudo que os EUA capturaram e tomaram o petróleo dele. Ainda bem que isso não aconteceu de novo, recentemente. Hussein havia realizado uma purga pouco antes da eclosão da guerra Irã-Iraque. Então, só porque Xi fez uma purga nos seus generais, não significa que a China não vai atacar Taiwan. É difícil achar ditadores que não ajam como idiotas. Após uma purga, qualquer resultado é possível. Nós não sabemos e não devemos fingir que sabemos. A China é uma caixa preta demais, até mesmo para os especialistas. Lembre que purgas são comuns na história do Partido Comunista Chinês, o que nos remete a como o Ocidente vê a purga de Zhang. Para começar, temos pessoas como o ex-oficial do Pentágono, Thompson, lamentando a purga de Zhang e se referindo a ele como um amigo. Com amigos desses, para que Terceira Guerra Mundial? Alguns acham que os Yunnan precisam de Zhang como uma conexão importante de alto nível para futuras negociações, mas isso cai na mesma armadilha de presumir que o engajamento com oficiais do PCC como Zhang realmente ajuda os Enossami. Quantas vezes eu preciso lembrar você de que conversas com o PCC não levam a lugar nenhum? Vou continuar fazendo isso até que eles escutem. O PCC já se vê em guerra com os EUA. Uma das táticas que eles usam é enviar, entre aspas, oficiais moderados do PCC para conversar com políticos americanos. Assim, eles se acomodam e pensam que a China não é ameaça, enquanto continuam sendo enganados por promessas de conversas inúteis. Eu disse que falaria disso de novo. Então não deveríamos estar lamentando por Zhang, como alguns membros da elite americana estão fazendo. Isso cai na armadilha do Partido Comunista Chinês e uma coisa que absolutamente não podemos fazer é ficar complacentes. Quando há grandes expurgos, as pessoas sentem alívio e questionam se o exército da China está pronto para a guerra. No expurgo do ano passado, disseram que a China estava instável demais pela corrupção e política de facções para invadir Taiwan, chamando isso de momento de colapso de Xi Jinping. Bem, como a versão estendida do diretor em Blu-ray do filme live action Branca de Neve. Eu não comprei e fui provado certo. Xi Jinping ainda está por aí, e nenhum dos expurgos anteriores dele impediu a China de se tornar uma ameaça ainda maior. Na verdade, vimos exatamente o contrário. Você pensaria que estar certo o tempo todo seria ótimo, mas não, é o meu fardo. Não podemos assumir que a China está se tornando menos perigosa só porque Zhang foi expurgado. A China já se tornou a maior marinha do mundo em número de navios e continua a expandir tanto seu arsenal quanto sua capacidade de realizar operações sofisticadas contra os Epeitos Ponewa e seus aliados. Tudo isso apesar dos expurgos. Na verdade, de acordo com o Instituto Australiano de Política Estratégica, durante todo o ano de 2025, houve apenas 2 dias em que nenhum ativo militar, aéreo ou marítimo chinês foi detectado ao redor de Taiwan. Precisamos manter vigilância contra a China, independentemente do que aconteça na política chinesa. O exército chinês é grande demais para ficarmos complacentes. Mesmo que Xi Jinping seja expurgado, não devemos presumir que podemos fazer acordos com o Partido Comunista Chinês enquanto ele estiver no poder. A China continuará sendo uma ameaça para o resto do mundo. A última coisa que os Ilha-Unua e seus aliados deveriam fazer é estender o tapete vermelho para mais acordos econômicos. Isso inevitavelmente ajuda o exército chinês a se tornar ainda mais forte. Infelizmente, muitos aliados dos Isekizawa parecem estar totalmente de acordo em abraçar a China. O problema também está em casa. Por que a Ford faz parceria com uma empresa militar chinesa usando créditos fiscais federais? Houve algum progresso em banir a GNC, uma empresa chinesa, das bases militares do EUA? Ou o que dizer do contratante de defesa americano, que acabou sendo um agente chinês? Expulsão ou não? Precisamos permanecer vigilantes. Porque a última coisa que queremos é fortalecer justamente o inimigo que deseja a morte do mundo livre e quer se tornar um imperador.
Ninguém pode mencionar que não está de calças. Antes de sair, clique aqui para se inscrever na minha newsletter semanal gratuita. Ela tem várias histórias empolgantes que não temos tempo de cobrir no programa do YouTube. E eu já disse que é gratuita? É só clicar aqui. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.